Bom dia, boa tarde, boa noite, Climaters. Espero que vocês estejam todos bem. Esse aqui é o Arquipélago Verde, podcast para você que nos ouve de qualquer lugar do mundo e que debate de forma aprofundada questões sobre mudanças climáticas, aquecimento global e ecopolítica. Meu nome é Lívia Maire, sou geógrafa, mestranda em antropologia e ruptura climática, e minha parça, Leila Figueiredo, bióloga, mestre em biodiversidade e conservação e doutora em estudos do desenvolvimento e ecologia política. Oi, minha gente! Episódio de hoje, dia 17 de outubro de 2024, vamos conversar sobre a mudança climática elege políticos? Elaine e Milton afirmam que não. E cadê o dinheiro? Transição energética e o orçamento público. E aí, Livmari, tudo bom? Ei, tudo bem? Nossa, fazia tempo que a gente não gravava, né? Acho que a última gravação foi com Dani. Beijo, Dani. Foi dia 28? Hoje é dia 17. Caramba, pois bom. Foi muito tempo pra se reestruturar aqui. Enfim, novas etapas. Uma nova temporada. Eu nem sei se a gente pode chamar isso aqui de nova temporada, mano. Não sei. Mas não, novidades, acho que não. Com certeza. É, mas acho que não, porque a gente ainda tá em 2024. Esse ano não acaba nunca. É, precisamos conversar sobre 2024. Nossa senhora, que ano panema, Jesus. Ai, gente. Eu vou sacar aqui minha parte mística. Lá no calendário maia tem o dia fora do tempo. É você, Satanás. Vai virar um quadro isso aqui daqui a pouco, né? Lá no calendário maia, eu já fui tilelê, gente, eu já fui muito tilelê. Lá no calendário maia tem o dia fora do tempo, né? Esse aqui é o ano fora do tempo, porque, olha, meu Deus do céu. Amiga, é difícil, viu? Pra ficar só ruim, ainda tem que melhorar muito. Mas falando em coisa boa, né? Porque também 2024 tem suas coisas boas. Eu quero mandar aquele abraço pra uma galera muito massa que se inscreveu no nosso canal do YouTube. Gente, a gente tem um canal do YouTube, Arquipélago Verde Podcast, vá lá se inscrever. Também quem contribuiu pro nosso Pix, arquipélagoverde@gmail.com, e quem tá comentando no nosso Spotify. É maravilhoso ver os comentários de vocês, vão lá e comentem. Então eu queria mandar aqui um abraço nominal pra Miris, Lídia, Edenilde, Larissa, Mariana, César, Angelita, Maiara, Vinícius, Taren, Daniele e Manu. E também um beijo no sorriso do meu marido, Lucas, que, como Lívia mais sabe, está contribuindo bastante para esse podcast behind the scenes. Então, um beijo, Luquinhos. Eu sou romântica. Eu sou uma pessoa romântica. Eu sei que não parece, porque eu tô sempre com raiva quando vocês me escutam, mas eu sou muito, né, Lívia, tranquila. Olha né? só. Romântica, a Disney chegou a fazer um efeito em você, então, amiga. Deu uma aprofundada nesse cérebro. Menina! Momentos de amor, desculpa. Vamos, Livmar, vamos falar do episódio, porque assim, né? Senão eu vou ficar aqui horas e horas e horas. Olha o que só. você trouxe pra gente? Vou começar com o saldo de eleições. Para mim, que não sou cientista política, mas quero fazer um pouco de ressalvas aqui, o saldo não foi positivo, né? Sem surpresa nenhuma, a gente teve aí uma vitória significativa dos partidos de centro e direita, mas assim, não direita, né, gente? E extrema direita. Quando a gente tá falando do Brasil, assim, da direita, é extrema direita. Enquanto a esquerda teve um desempenho super pequenininho, bem pouco expressivo, assim. O Partido Social Democrata liderou elegendo o maior número de prefeitos, seguindo do MDB, gente, Movimento Democrático Brasileiro, que, eu não sei, esse desalinhamento entre nome e ao que o partido faz é uma coisa impressionante no Brasil desde muito tempo, desde o nascimento dos partidos no Brasil, isso acontece dessa maneira. E o PP de Arthur Lira, o Arthur Lira é bem famoso aqui no nosso podcast, que é o Partido Progressista também. Cara, esses três partidos lideraram aí a fagocitagem, para usar um termo da biologia, de fagocitar as prefeituras aí e as vereanças da cidade. Então, assim, destacando o Kassab, gente, ele conseguiu 844 cidades, o PSD, o Partido Social Democrático, e, claro, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. Ele é ainda? Ah, tá. Até 2 de fevereiro de 2025. Ah, isso. Exato. Ele é um articulador aí impressionante do PP, que ficou em segundo lugar. Isso revela pra gente um horizonte de muita luta, no mínimo, se a esquerda se propuser
a acordar, né? Porque me parece que a esquerda anda dormindo. Enfim, no contexto atual do Brasil, o que a gente tem visto? Um legislativo ganhando muito poder, fazendo a agenda em relação ao executivo. Vamos lembrar, legislativo, Câmara dos Deputados e Senado, e o executivo, presidente. Ampliando o poder e tomando conta dos recursos federais, né? Din-din, money, cash, fortalecendo ainda mais esses partidos que estão no topo, com uma representatividade bem significativa no Congresso. Daí, quanto mais prefeitos e quantos mais vereadores essa galera elege, maiores são as chances desses partidos elegerem mais deputados e mais senadores para o nosso Congresso, aumentando, em última instância, a força dessa galera, independente do presidente que estiver lá. Podia ser a Vandana Shiva, claro, a Vandana Shiva não pode ser presidente do Brasil por razões óbvias de que ela não é brasileira, mas mesmo que Vandana estivesse no poder executivo, isso diminuiria a força de qualquer presidente. E só para falar assim, bem en passant, o PT foi um fracasso nessas eleições. Além dele ter perdido cidades muito simbólicas lá do ABC, né, onde o Lula cresceu como sindicalista, etc., cidades realmente muito simbólicas para o PT, ele só teve algumas vitórias importantes e ele só elegeu 11 cidades. Cara, veja, 844 do partido do Kassab contra 11 do PT, gente. Isso realmente é muito preocupante para os próximos anos e para as mudanças climáticas. E aí eu quero fazer um gancho. Fala, tô vendo a Leila já levantando a mão. Desculpa, gente, eu tô aqui em desespero, porque eu quero comentar só uma coisa, que o Kassab, porque malandro é o gato que já nasceu de bigode, o Kassab, ele tem mais prefeituras no Brasil, ele já tinha ganho essas prefeituras antes das eleições. Porque A tem uma campanha dele coisinha tá no Brasil. forte. Entendeu? A direita faz o que a esquerda não sabe fazer. Durante o ciclo eleitoral, tá se articulando com essas vereanças, com esses prefeitos. Então, o Kassab, na última janela partidária, o Kassab teve um caminhão de prefeitos que iam tentar se reeleger. E aí, claro, a gente tem as emendas impositivas, as emendas secretas, as emendas PIX do Congresso, que vão e botam uma montanha de dinheiro nesses candidatos a prefeito, né? Então a gente teve mais de 90% de prefeitos que estavam aplicando para reeleição foram reeleitos, né? Então esse é dinheiro do orçamento secreto. Mas o Kassab já tinha pego uma galera do MDB e de outros partidos de direita durante a janela partidária. Então, essa noção de longo prazo que o Kassab tem, eu acho que a gente podia aprender um pouco, sabe? Porque, assim, é brilhante. Politicamente, o que ele faz é brilhante. E a gente não consegue imitar. Então, enfim. É brilhante, mas usando a máquina, né? Essa coisa que você falou, do dinheiro das emendas, dinheiro público. Olha só, gente, dinheiro público dos nossos impostos, das nossas questões sociais, para financiar o aumento expressivo da extrema-direita e da direita no país, dominando os nossos espaços de poder, né? Poder legislativo, que hoje é até um poder maior do que o executivo. Tá? Assim, é brilhante, mas não tem palavras. Não, é brilhante estilo Darth Vader, assim, fique claro. Eu não tô aqui... Não, eu entendi. Você não está elogiando, você tá só fazendo uma análise isolada do como que ele agiu. Mas assim, com o nosso dinheiro. Claro. Infelizmente. Sempre. Com a Sempre, máquina. né? No bolso dele que não é, né? Enfim, aí eu trouxe esse preâmbulo político aí, desses resultados que ainda vão acontecer no próximo dia 27, para falar que, apesar das diversas pesquisas produzidas em 2024 em relação a essas eleições históricas globais, já falei isso lá no episódio 21, do porquê que 2024 é uma eleição global, afinal, os maiores emissores de carbono estão indo para as urnas nesse ano e isso tem impacto direto nas mudanças climáticas. Apesar dessas pesquisas indicarem que a maioria das pessoas está preocupada com a mudança climática e com as questões do clima, isso não se refletiu nas eleições do Brasil e também não tem se refletido nas eleições globais, como da Índia e dos Estados Unidos, que ainda está na corrida presidencial, etc. Amiga Sebastião Mello em Porto Alegre. 49%. Essa foi a maior aberração, né? A gente conversou aqui no episódio em que a Luana foi nossa convidada, dessas questões do porquê que Maria do Rosário foi indicada no PT, se ela já tinha um nível de rejeição tão baixo, e como que o Mello já estava com a prefeitura ganha, inclusive, mesmo supostamente tendo as suas mãos completamente ligadas ao que aconteceu, né, com Porto Alegre. Dá para entender, vendo todo o histórico de rejeição do PT no Sul, que é muito forte, né?
São anos e anos e anos da mídia hegemônica demonizando o PT, e a Luana falou também muito bem, né, que a Maria do Rosário tem toda uma questão com o Bolsonaro, que Bolsonaro era muito Uhum. virulento em relação a ela. Então dá pra entender, mas ao mesmo tempo não deixa de ser muito chocante. É muito chocante. Você imagina que uma coisa dessa vai fazer as pessoas deixarem de lado qualquer preconcepção, qualquer preconceito. É difícil, complicado, porque você fica assim meio sem entender. Sei não, difícil de explicar. Cara, eu fiz uma disciplina uma vez, que era sobre mundo do trabalho e análise do discurso. Bem interessante, na USP, com a professora Roseli Figueiredo, maravilhosa. E eu li um artigo lá que era assim: quanto mais a pessoa tinha pontos de vistas diferentes, mais ela conseguia construir um olhar crítico em relação à sua própria visão de mundo. Você não conseguir relacionar esses pontos revela que o seu pensamento crítico ele não está funcionando. Para mim, o É. Melo eleito em Porto Alegre me diz que o pensamento crítico das pessoas, que é um pensamento que olha para trás, que olha para frente, que conecta, que olha vários pontos de situações, tal, não está acontecendo. E, para ajudar, tenho a galera que tem essa máquina, né? Porque o Melo está como Uhum. prefeito já, então ele usa a máquina para se reeleger. E aí tem todas essas outras também questões que vão construindo essa parede e fazendo a construção do como a realidade está posta nesse momento. Mas eu trouxe essa questão das eleições, Leila, para fazer uma correlação com essas pesquisas, porque assim, meus horrores. Inclusive, eu só vou chamar as pessoas de meus horrores agora. Você acha muito pesado? Ao invés de meus amores, a gente precisa combinar o mood, assim, né? O mood precisa combinar. E aí, algumas pessoas podem perguntar, mas Lívia, de onde você está tirando, né, essas coisas do Bund Institute? Não, lógico que não. O PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, realizou uma pesquisa junto com a Universidade de Oxford e o Instituto Geopool chamada People's Climate Vote 2024, em junho desse ano, já entendendo essa questão histórica desse ano, para levantar aí as questões entre mudanças climáticas e eleições. Essa foi uma das maiores pesquisas sobre mudanças climáticas já realizadas, envolvendo 1,2 milhões de pessoas, milhão, na verdade, de pessoas, em 50 países. E o que essa pesquisa mostrou? 80% das pessoas no mundo desejam que seus governos tomem medidas mais firmes para enfrentar a crise climática. 85% dos brasileiros desejam que o governo brasileiro tome medidas mais firmes para enfrentar a crise climática. E 86% das pessoas querem que os seus países deixem de lado as diferenças geopolíticas, que meio que uma discussão sobre polarização que nem cabe fazer aqui, mas, enfim, cuidado com essa discussão de estamos muito polarizados, etc. Enfim, então 86% das pessoas querem que seus países deixem de lado as diferenças geopolíticas e trabalhem em conjunto no enfrentamento da mudança do clima global. E aí outros dados interessantes que essa pesquisa trouxe é que 56% das pessoas no mundo pensam regularmente sobre mudança do clima. E 51% dos brasileiros pensam todos os dias sobre mudança do clima. Claro, gente. Não? Eu ia falar, essa pesquisa, eu ia até fazer um adendo. Será que essa pesquisa foi feita com a minha bolha? Porque assim, Gente. como que existem todos esses dados? Tem mais um monte aqui que eu nem vou falar, mas eu vou deixar a pesquisa na indicação ali de referências do episódio. Mas como é que as pesquisas mostraram isso e como é que isso não se refletiu e não tem se refletido nas eleições, entendeu? Porque Uhum. quando eu li essa pesquisa em junho, eu tomei conhecimento dessa pesquisa em junho e falei, uau, né? Tanto que a gente construiu alguns episódios do nosso podcast falando um pouco desses dados. Também daquela outra pesquisa que o The Guardian fez com cientistas climáticos, falando que o voto é a parte mais importante. A gente trouxe isso aqui e isso, de fato, não se refletiu nesse momento. Então, assim, é um momento histórico que, se você não tiver perturbado, minha amiga e meu amigo, a gente não está compartilhando o mesmo planeta, Não entendeu? tá. Não tá. Não é pra você sair de novo, né, aqui disco riscado. Não é pra você sair daqui correndo para as colinas, dizendo que o mundo acabou. O mundo não acabou, anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar. O mundo não acabou, não vai acabar tão cedo, tá? A nossa espécie também não vai acabar tão cedo. Calma, respira. Mas assim, que você tem que estar
perturbado. Se você não tiver assim, reflita, que é perigoso. Porque no final das contas tudo isso indica que a nossa vida vai piorar, na vida de todo mundo. Então, pensando ali no range, né, de mais vulneráveis para bilionários, né, essa régua, você coloca aí nessa régua onde você se encontra e você pode ter a certeza absoluta que nos próximos anos você vai dar uma afundadinha. Não tirando o sarro da situação, tô rindo de nervoso, fique claro. Aliás, a maioria dos risos desse podcast são de nervoso, né? Eu queria deixar isso bem registrado. Eu sorrio muito, mas normalmente é porque eu tô bem desconfortável e nervosa. Então é isso, essa questão de eleições na prática ali, no resultado das urnas, com as percepções em relação às mudanças climáticas. Existe aí um abismo entre isso. As pesquisas mostraram uma coisa e as eleições entregaram outra coisa. Enfim, muitas análises políticas devem acontecer nos próximos tempos em relação a isso. Eu vou estar aqui querendo saber de tudo. Enfim, vamos falar um pouco de sistema climático. Eu lancei uma enquete, estava rolando, então... Não sei se você lembra, Leila, acho que você lembra. No episódio passado que a gente gravou com a Dani, eu abri falando do Helene, que era um furacão, já considerado o quarto da história, que atingiu ali o sul da Flórida, nos Estados Unidos. E eu falei alguns dados sobre o Helene. Alguns dias depois começou o Milton, né? E o Milton foi, em questão climática e de previsão, foi muito pior do que o Helene. Pior ainda porque o Helene atingiu a mesma região da previsão de rota do Milton, né? Enfim, então assim, eu tinha falado também na abertura que a gente estava lá em setembro, outubro, que é o período de maior atividade em relação às tempestades, né? E isso se comprovou. Mas vamos lá. O Helene e o Milton estão esfregando na nossa cara tudo isso que eu falei em relação às eleições e dessas ambições climáticas, que talvez precise chegar, apesar daquela pesquisa, houve 1,2 milhão de pessoas, obviamente que isso é uma amostra grande para uma pesquisa mais pequena para o mundo, né? E nessa questão do Helene e do Milton, enquanto eu estava no monitoramento, até com uma amiga minha, a Thaís, do Vou Correr para as Nuvens, a gente estudou meteorologia juntas. O negacionismo, ele está em todos os lugares, e o negacionismo climático, lá nos Estados Unidos, afetou diretamente, claro que sem surpresa, tomou conta do contexto midiático e do cruzamento de informações durante a passagem do Milton. Então, teve áreas que foram pedidas para evacuar 100% e que as pessoas falaram, não, é mais um alarmismo da mídia, a gente não vai evacuar, etc. E também isso dificulta um pouco a comunicação oficial, que tem que ficar prestando atenção no que é informação falsa, fazer boletins, essas coisas todas que a gente já falou muito em relação ao Rio Grande do Sul que aconteceu, né? Teve gente falando, eu não sei se você viu, que o Biden estava manipulando o Milton para que a Harris ganhasse as eleições. Gente, a pessoa ao vivo na TV falando isso, sabe? Então, também conecta ali com o que a gente estava falando. Gente, o Biden não consegue mais falar uma frase com coisa incoerência. Imagina manipular o Milton, né? Eu não queria tirar sarro do Biden de nenhum tipo de doença como essa, mas... Não, eu não tô tirando sarro, eu tô falando... Assim... É que eu tô rindo, Peraí! É triste então, demais. Então, em vez dele estar alimentando a população dele, acabando com as pessoas em vulnerabilidade na rua, parando de dar dinheiro para genocídios mundo afora, em vez de ele estar fazendo tudo isso para reeleger a mulher, ele tá criando um furacão. Entendeu a conexão dos pontos? Gente. Podem me enganar uma vez, mas não duas vezes. Sigam meus bons! Nossa senhora, eu não sabia disso. Eu vou te mandar esse vídeo. É que eu não gosto de ficar mandando isso, porque a gente... Mesmo que você mande pro seu amigo pra rir junto, já falei isso em outras ocasiões, você está engajando o conteúdo de fake news, né? Então... Não, eu não quero esse pesadelo na minha memória. Meu Deus do céu, que coisa. Pois é. Mas assim, em relação a Helene Milton, daí eu fiz uma enquete lá no meu Instagram com as dúvidas que as pessoas têm. E, cara... São muitas dúvidas, super compreensível, claro, é complicado de entender, porque envolve a questão geofísica, geoclimática, da atmosfera, enfim, essas questões todas de meteorologia, climatologia e tal. Queria destacar que eu vou separar aqui por uma questão de didatismo, que existe sim um contexto geoclimático, físico, desses dois furacões e de todos, mas também existe o contexto político-social, que é esse da desinformação, das pessoas passando informações para frente, não evacuando as áreas, a dificuldade
das equipes e dos canais de comunicação oficial em chegar nas populações, etc. As pessoas do meu Instagram, pelo menos, têm mais dificuldade de entender o contexto geoclimático e físico dessas questões que vão acontecendo cada vez mais e de uma maneira intensa, né? Então, no contexto geoclimático do Milton, foi realmente muito impressionante como as coisas aconteceram. Ele passou de categoria 1 para 5 direto, de uma forma muito rápida. E o principal fator para isso acontecer realmente são as temperaturas altas dos oceanos. Os oceanos estão muito quentes e não sei se você lembra, em episódios passados eu vinha falando dos recordes de temperatura que os oceanos estavam batendo, recorde atrás de recorde, inclusive o Atlântico do Norte, onde o Milton nasceu e o Helene nasceu, etc., bateu recordes de 400 dias seguidos. A gente falou aqui em episódios passados, temperaturas altas durante 400 dias seguidos. Isso é muita energia. Oceanos quentes significa muita energia e isso é combustível para furacões e tempestades. Ponto. Além disso, além da água quente, a atmosfera quente também consegue reter mais umidade, evapora mais água, e as águas quentes, junto com atmosferas quentes, são uma combinação quase que perfeita. Não vou falar perfeita, porque existem outros fatores, mas é uma combinação quase que perfeita para esses monstros, como alguns apresentadores de TV chamaram o Helene e o Milton durante as informações. Só vou fazer um parêntese que eu achei bem legal, que alguns comunicadores climáticos estavam dando o nome das petroleiras para os furacões. Eu vou falar dos nomes, como que esses nomes são, também apareceu como dúvida, mas depois eu vou falar sobre essa questão dos comunicadores. Eu vi, foi lindo. Lindo, né? Uhum. Enfim, tem vários outros fatores que determinam. Eu vou convidar você para ir lá no episódio que eu fiz só sobre furacões. Acho que é o episódio 11. Tem outros fatores que determinam isso, tá? Vai lá nesse episódio para entender. Tem a relação com os jatos de vento, tem a interação com as correntes oceânicas, tem o El Niño e a Laninha que atuam de maneira diferente, né? O El Niño, por exemplo, inibe esse tipo de tempestade, a Laninha promove esse tipo de tempestade. E isso tem relação com a coluna de ar, em relação a El Niño e Laninha. E até por todos esses fatores envolvidos, é por isso, uma das perguntas que apareceu é como é que a rota dessas tempestades são determinadas. Pela combinação de todos esses fatores, é que a rota do furacão é determinada. E é um cálculo probabilístico, tá, gente? Por isso que o Milton deixou todo mundo de cabelo em pé, porque ele foi programado para chegar numa área e depois com essas outras elementos e fatores, ele foi indo um pouco mais para outro lugar. Mas assim, tem sempre uma diferença, pode ter erro de até 100 quilômetros em cada uma desses cálculos de rota, né? E quando essa tempestade chega ali em terra firme, ele perde força, porque não tem mais o oceano para nutrir de energia o sistema. E aí esse sistema vai se dissipando, como aconteceu com Milton. Ele estava com categoria prevista para chegar com categoria 4 na Flórida e chegou com categoria 3. Aí as pessoas falaram, mas também, e o negacionismo também, né? Mas é sempre um alarme muito grande, essas coisas não acontecem. Gente, acontece. Acontece que esses fatores vão mudando e os meteorologistas estão ali fazendo cálculo em tempo real, apesar dos modelos climáticos fazerem esse cálculo, né, probabilístico, existem esses ajustes que os meteorologistas vão fazendo. Apesar disso, categoria 3 é de dano bem bizarro. E aí, falando em categorias, as categorias dos furacões só são de 1 a 5. Não existe categoria 6. Eu falei sobre isso do artigo da Nature, discutindo. A ciência não está discutindo se tem que ter uma categoria 6, pelo menos por enquanto, tá? Vão lá pro episódio ouvir sobre isso. E o que significa? As categorias ditam o nível de danos que um furacão vai provocar, sendo que o nível 1 é um nível de dano tranquilo, e a categoria 5 são categorias de danos catastróficos, por isso que o Milton causou todo esse alvoroço, porque realmente a gente estava diante de uma coisa que poderia ter sido, foi muito ruim, mas poderia ter sido muito pior se ele tivesse chegado em categoria 4 ou categoria 5. Então, assim, tô respondendo aqui as dúvidas que apareceram lá, tá? As mudanças climáticas, né, o pessoal perguntou como é que as mudanças climáticas se relacionam com essas
né, com esses furacões, porque sempre teve furacões, sim, sempre teve. O que as mudanças climáticas fazem é deixar a atmosfera mais quente e os oceanos mais quentes, e isso torna essas tempestades mais intensas, mais fortes. Às vezes, como já falei em outros episódios, a gente não vai ver uma quantidade maior de tempestades acontecendo, mas a gente vai ver tempestades muito mais intensas, muito mais fortes e capazes de provocar danos muito maiores, tá bom? E aí, eu trouxe, porque todo mundo pergunta essa questão dos nomes, Leila, e eu trouxe porque você também falou, acho que os 2 episódios passados. Foi. E eu achei legal, porque quando você tá estudando isso, para você acaba sendo tão en passant que você não acha que é importante, mas várias pessoas perguntaram. Como Gente, são esses mudou minha nomes? vida. Mudou minha vida saber que a galera não tava lá fazendo cálculo probabilístico e ao mesmo tempo pensando no nome de alguém que eles odeiam. E aí eles estavam botando nomezinho no negócio. Isso foi assim. É tudo organizado. É organizado o negócio. Essas listas são pré-estabelecidas, então antes do início de cada temporada, as agências meteorológicas compilam as listas de nomes que são usados em um ciclo rotativo. Então, para o Oceano Atlântico, a NOAA vai definir isso. Para o Oceano Pacífico é outra agência, são 6 agências. Eu não levantei aqui o número real, mas acho que isso não importa agora. Mas cada região que tem os seus furacões, né? Vai ter tufão na Ásia, furacão aqui na América do Norte, etc. Levanta esses nomes e essas listas são pré-definidas. Existem listas de nomes que são pré-definidos para cada região, então, como eu estava falando, que podem ocorrer. E elas são atualizadas todo ano, antes das temporadas. E tem uma alternância de gênero hoje, né? Os nomes são escolhidos alternados entre masculino e feminino. Por exemplo, se um furacão tiver um nome masculino de fulano, o próximo vai ser de Beltrana, sempre alternando o gênero. Só que isso só começou a acontecer dessa forma em 1979, porque antes disso eram só nomes de mulheres. Isso é uma curiosidade de colocar nomes de homens em furacões, tem a ver com uma questão de gênero, para equilibrar, porque até 1979 eram só nomes de mulheres. E essa escolha de nomes femininos, ela foi definida pelo exército americano, que usava nomes de mulheres em suas operações durante a Segunda Guerra Mundial. Eu vou te contar, quando você acha que uma coisa não pode ser mais baixa, ela te mostra que ela é baixíssima, baixérrima. Vocês estão de sacanagem! Isso é um escândalo. Que igualdade de gênero é essa? Eu não quero, não. Coisa ruim, eu não quero, não. Pode deixar pra lá. Olha... Mas, amiga, era muito estranho que só tinha Irma, Katrina, só os furacões de mulheres, essas mulheres intempestuosas, essas mulheres loucas, histéricas. Freud explica. Enfim, aí teve uma disputa ali e os nomes masculinos foram introduzidos a partir de 1979. Uma pequena curiosidade pra gente ter em mente. Quando um furacão causa danos muito significativos, né, perdas de vidas, esse nome é retirado da lista e nunca mais é utilizado. Isso em respeito às vítimas, primeiramente, óbvio, mas também para não confundir e tudo mais. Então, esses nomes não são mais usados, porque a lista dura 6 anos, né? É uma rotativa, são várias listas e essas listas rodam durante 6 anos. Após 6 anos, as listas são reutilizadas, a menos que um nome tenha sido retirado e daí esse nome é inventado novamente, né? Às vezes tem relação com a questão cultural ou da língua das regiões afetadas, por exemplo, aquele tufão gigantesco que teve o Iage, né? Tem a ver com um mito daquela região, enfim. Eu acho que dentro desse contexto todo que eu falei do Helene e do Milton, eu consegui responder todas as perguntas, né? Os blocos de perguntas que apareceram ali no Instagram. Eu quero que todo mundo lá que foi ficar me mandando mensagem até 3 da manhã, perguntando como é que ia acontecer, o que que isso, o que que aquilo, e eu obviamente não tive tempo para responder na hora. Quero que vocês venham aqui nesse episódio, ouçam e interajam com esse conteúdo. Deixa o seu comentário, enfim, deixa 5 estrelinhas pra gente. Se não quiser interagir dessa maneira, não precisa deixar nada, né? Se for pra colocar uma estrelinha, gente, não precisa, só se for 5. Enfim, é isso que eu trouxe pra hoje, amiga. Passo a palavra pra você. Bom, hoje eu tenho algumas notícias. Na verdade, eu tenho um monte de notícias, eu não falo com vocês há um tempão, eu não falo com o Lívia Mari dentro do contexto da gravação há, 15 dias. Porque
Além disso, nós somos amigas, colegas, então ela me manda mensagem todo dia de madrugada. Eu tô dormindo, né? Mas tudo bem, tá no silencioso, pode falar, amiga. Então, tô muito feliz de estar de volta com vocês. Eu tenho um monte de coisa pra falar, mas eu vou trazer só 3 notícias básicas. Eu vou tentar, tá? Limitar a 3. A primeira coisa que eu olhei hoje no The Guardian, que a Agência Internacional de Energia disse que com a transição energética, combustíveis fósseis vão ficar mais baratos. É aquela velha conversa do capital, né? Muito petróleo sendo tirado, cada vez mais governos priorizando energias não fósseis. E aí, pessoas e pequenas empresas vão começar a ter acesso a petróleo cada vez mais barato. E a atmosfera que se exploda, né, gente? Uma coisa interessante que a Agência Internacional disse é que a China está sendo um grande catalisador para isso, né? A China, que é tão vilanizada, né, gente? A China está impulsionando esse barateamento, porque a China está sendo o primeiro dos grandes países, né, entre aspas aqui, viu, desenvolvidos, que está transicionando dos fósseis para energias alternativas, né? Então a gente tá tendo muito carro na China, por exemplo, que ônibus na China, eu acho que a maioria já está eletrificado, né? Não é mais movido a diesel. Mas, como eu já disse aqui, uma pessoa até comentou no nosso Spotify, bateria elétrica não se carrega com good vibes, tá bom? Então é preciso um decrescimento, gente. Não adianta você sair da armadilha dos fósseis para a armadilha da bateria de lítio, para bateria do carro elétrico, porque esse minério tá vindo de algum lugar, tá bom? E não é do Leblon, não é da Faria Lima, não é do Vale do Silício, tá bom? Esse minério tá vindo de algum canto. Aliás, eu disse que ia falar só 3 notícias, né? Vou trazer mais uma agora. Eu fiquei chocada. Até Dani, beijo Dani, também comentou nessa postagem comigo. Teve uma mídia alternativa que colocou uma postagem essa semana sobre como ferrovias devem ser o 5º motor de desenvolvimento do país. E aí os comentários embaixo eram assim, um show das pessoas falando, é mesmo, vamos colocar ferrovias no Brasil, o Brasil atrasado, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu fico assim, gente, vai ter ferrovia no Leblon? Vai ter uma ferrovia passando no meio da Avenida Paulista, na Península, lá em São Luís, entendeu? Assim, onde é que vocês vão botar essas ferrovias? Então, a gente tem que parar com essa noção de que tudo vai se resolver com um crescimento alternativo, um crescimento através de outras formas, né? Então, a gente vai parar com o combustível fóssil, ele vai baratear, algumas pessoas vão usar mais, mas a partir de 2030 ele vai diminuir, a gente vai eletrificar tudo quanto é carro, tudo quanto é ônibus, e aí vem de onde esses materiais? De onde que estão sendo tirados esses minérios? Por que ferrovia esses minérios estão sendo transportados? E isso me irrita, isso me estressa. Diga, Lívia. Não, e é isso que você está falando. Como é que a gente vai fazer isso se o nosso modelo de desenvolvimento é sempre o mesmo, né? Onde tudo cresce, tem que decrescer. Tem que decrescer. E assim, estamos não, porque eu tô na Nova Zelândia, mas o Brasil é um país de capitalismo dependente, tá? Vamos lá pra teoria marxista de dependência dos anos 60, Rui Mauro Marini, Vânia Bambirro, gente maravilhosa que escreveu que a forma como o Brasil se desenvolve, ela de propósito, não é da mesma forma que os países nórdicos. Na Europa tem ferrovia no meio das grandes cidades e você se locomove de trem de um lugar para outro. Isso não vai acontecer no Brasil, porque o trem no Brasil vai ser para carregar soja, tá? Então bora parar com essa ideia de que o desenvolvimento, não sei o quê. Chega, tá bom? Respira, vamos passar para outra, porque crescimento e desenvolvimento não vai levar a gente pra lugar nenhum, tá? Bom, outro assunto que eu ia trazer para vocês é que a gente vai fazer um episódio muito em breve só sobre a COP16, a COP da biodiversidade. Mas eu não me aguentei, vocês sabem que eu não me aguento, né? Então, eu queria trazer essa notícia para vocês começarem a entender o tamanho do buraco que foi cavado e que eu me recuso a entrar nesse buraco. Eu vou lutar até o fim, eu não entrarei, não fui eu que cavei, vocês que se virem. Na COP15, lá em Montreal, 200 países assinaram um acordo para proteger 30% de áreas naturais até o fim da década. Então, eu não lembro agora qual é o slogan em inglês, mas é alguma coisa tipo 30% até 2030. Uma besteirinha assim. E aí, você protegeria 30% das áreas naturais, tanto terrestres quanto marinhas, até o final da década, né? Dessa década que estamos vivendo, e também diminuiria o número de agrotóxicos. Vale lembrar que os Estados Unidos da América, o maior vilão que esse planeta já viu, não assinaram esse acordo, porque afinal de contas, né, biodiversidade. 2 anos depois, cá estamos,
E, gente, dos 200 países, só 25 cumpriram a meta. A meta era, até agora, a COP16, que vai acontecer na Colômbia daqui a pouquinho, os países iam submeter os seus planos de proteção. Eles iam submeter o seu plano, o seu dever de casa, dizendo, olha, tá aqui, é assim que a gente vai fazer para proteger os 30%. E eles não fizeram, gente. E aí, sabe qual foi o país amazônico que cumpriu essa meta? Isso mesmo, Suriname. Isso Eu ia mesmo. falar completamente diferente desse. Suriname. E só. A gente vai discutir isso mais pra frente, daqui a algumas semanas, né? Porque, inclusive, existem muitas críticas super pertinentes sobre a história de 30% até 2030, né? E exatamente que tipo de proteção vai ser essa? Vão ser parques naturais, parques nacionais? As populações que ocupam aqueles territórios vão para onde? Enfim, tem toda uma discussão que envolve preservação e conservação, que eu não vou entrar nisso agora. Mas veja só como no meio de um cenário de extinção generalizada de espécies, crianças morrendo envenenadas por agrotóxicos e colapso de vários dos limites planetários, a gente não consegue botar os adultos no parquinho cumprindo os acordinhos que eles mesmos assinaram. Cara, é surreal! Você não tinha que proteger os 30%, você tinha que escrever um documentinho dizendo, é verdade esse bilhete, até 2030, protegerei 30% das minhas áreas naturais. A gente não conseguiu fazer nem isso, cara. Sabe o que o Brasil disse, Lívia Mari? Que é muito complexo, muito complexo. E aí, por isso, Eu eles acho estão tudo isso muito desenvolvendo melhor. simples. Eu acho tudo muito É. simples. É muito fácil de entender. Eu não tenho mais nem palavras às vezes, sabe? Quanto absurdo isso é. A terceira notícia que eu vim trazer, antes do assunto principal que eu vou conversar, porque vocês sabem que eu falo muito. Bom, a Repórter Brasil, gente, tá com uma série de reportagens sobre os impactos do agronegócio na fauna brasileira. Se preparem. E teve um assunto que eu vi e que me destruiu. Não humanos afogados em canais de irrigação na Bahia. E aí, pausa para lembrar para vocês que eu sou licenciadora ambiental e a minha especialidade é licenciamento de irrigação. Então, eu sou especialista em tudo quanto é licenciamento de água, construção de barragem, mudar curso de rio, irrigação, tudo isso eu faço. Então, quando eu vi as fotos da reportagem, quando eu vi os canais de irrigação, eu falei assim, eu não acredito que isso não existe em algum lugar do mundo. Esse tipo de canal de irrigação. Assim, eu sei do que eu tô falando, porque eu vejo isso todo dia, eu trabalho com isso todo dia. Então eu fiquei muito chocada de ainda ter esse tipo de estrutura em funcionamento. É um canal aberto, revestido por uma lona super escorregadia, então é uma armadilha cruel para esses não humanos que estão procurando água ou que estão atravessando as fazendas entre áreas que ainda são protegidas ou que ainda tem alguma mata, para ir procurar alimento, procurar parceiros, enfim. E aí esses não humanos caem nos canais de irrigação. E aí, se a gente tentasse colocar no lugar deles, gente, não tem como não entrar em desespero, imaginando como é você morrer afogado numa situação dessa. As fotos da reportagem mostram que as cercas da fazenda são, assim, uma coisa que uma criança faria ou conseguiria passar por debaixo, porque são uma cerca de plástico, menina, que qualquer bicho consegue cavar, até os coelhinhos aqui de casa, que não pesam nem 3 quilos. Sabe? As fotos também mostram, gente, marcas de unhas na parte de dentro dos canais, na parte de dentro das lonas, mostrando que os bichos estavam lutando para sair antes de cansar e se afogar, sabe? E aí, eu pergunto para vocês, cadê as agências do meio ambiente? Porque assim, eu quero entender, me explica como se eu tivesse 5 anos. Tem essas fazendas gigantes de tabaco, de algodão, inclusive algodão pra fast fashion, viu? Você aí que usa H&M, essas coisinhas assim, tá lá, vê lá na reportagem. Como é que tem essas fazendas gigantes, esses latifúndios gigantes, e aí, né, latifúndio nem devia existir, mas essa é outra história, do lado de um parque nacional. Porque você tem esses bichos vindo de um parque nacional, do Cerrado, e o parque é todinho cercado por fazenda, assim, não dá pra entender. E aí, a reportagem mostra que o dono de uma dessas fazendas, sem nenhuma surpresa, é diretor regional da Associação dos Produtores de Soja. E essa pessoa foi multada. É o suficiente, gente, essa multa? Não é. Vou dizer por quê pra vocês. Porque a mesma fazenda já tinha sido multada pelo mesmo problema 2 vezes e nada aconteceu. A reportagem indica, pelo que parece lá, que o pessoal da fazenda sabia o que estava acontecendo, porque na hora que foi feito finalmente a fiscalização, acharam carcaças queimadas
de não humanos na beira dos canais. Então, assim, é muito sério. É muito sério. Você vai multar uma pessoa dessa? Quanto dinheiro você tá acabando com o latifúndio dela? Você tá acabando com a fonte de renda dela? Ou vai sempre valer a pena que ela continue fazendo isso? São vidas. Deviam importar pra gente. Tudo bem que a gente tem essa discussão de que no Brasil a vida vale pouco, mas enfim, é inacreditável que, além de tudo, a gente tenha esses canais de irrigação sendo cruéis armadilhas para não humanos, para fauna ameaçada, enfim. Então, muito, muito complicado, e eu acho que a gente precisa falar nisso, porque eu nunca tinha visto uma reportagem, inclusive, abordando esse assunto. E aí eu quero saber, né, cadê as agências ambientais, cadê o BNDES, porque essa fazenda em particular, ela recebeu financiamento do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento, num programa de irrigação. Assim, eu queria saber, eu vou procurar, depois eu digo para vocês, o que está escrito no contrato de financiamento nesse programa de irrigação? Quais são os parâmetros ambientais disso? Porque alguma coisa está falhando. Com certeza. E aí, enquanto tudo isso acontece, o Plano Safra 2024-2025, que é o dinheiro que o governo dá para o agronegócio, viu, gente? Foi de 400 bilhões. 400 bilhões de reais. E vocês já sabem esse dado, porque falo isso quase todo episódio, porque é muito dinheiro. E aí tem um dado obtido pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos, do INESC, que me deixa muito furiosa, principalmente depois de ter visto essa reportagem. Chuta aí, galera. Quanto é o recurso destinado para a transição energética em 2025? Pense, transição energética, uma coisa importante. Vamos lá, transição energética, o governo agora tem uma taxonomia sustentável brasileira, né, Ministério da Fazenda, aliás, ficou boa a divulgação, eu gostei da divulgação do Ministério da Fazenda. Tem COP30, tem Lula falando em clima, né, tem um monte de coisa. Diz aí, galera, quanto é que foi o orçamento? Isso, 3,6 bilhões de reais em 2025. O Plano Safra foi 400 bi, tá? Esses 3,6 bilhões é menos dinheiro do que do ano anterior. Então, o discurso sobre clima, sobre meio ambiente vai aumentando e o dinheiro para isso vai diminuindo. O valor no ano passado era de 4,4 bilhão, agora temos 3,6. Mas fica pior, calma. Não, uma pergunta. O Plano Safra do ano passado, esse é mais do que o do ano passado? Aumentou o investimento para o Plano Safra, né? E para a transição energética diminuiu. Diminuiu, é. Só para fazer um resumo aqui da situação. Eu posso estar errada, me corrijam se eu estiver errada. Até onde eu sei, o Plano Safra nunca diminui. Ele pode estagnar um pouquinho, pode dar um pouquinho aumento, mas ele não diminui. Quanta grana tem para os povos indígenas, para ações com os povos indígenas esse ano, minha gente? Isso mesmo, 3,3 bilhão. Cara, é inacreditável. É inacreditável, entendeu? E aí, sabe qual é a porcentagem do orçamento do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima em relação aos gastos públicos esse ano? Tá? Isso tá lá no portal da Transparência. 0,33%. São 17,7 bilhões. A Leila, mas isso é uma porcentagem pequena, mas na verdade são muito bilhões. Então tá bom, Cláudia, vamos lá. Vamos ter uma pequena noção de perspectiva. Sabe quanto o Congresso arrecada, sequestra, não sei, do orçamento público para emendas parlamentares impositivas, que são aquelas que o governo é obrigado a pagar para o Congresso? 33,6 bilhões esse ano, tá? Não é assim sempre foi, esse ano. É dentro desse valor que tem aquelas emendinhas individuais, incluindo as emendas PIX, que ninguém sabe quem foi o parlamentar que pagou, para onde ele mandou, que projeto ele sustentou, para que prefeito recebeu, ninguém sabe nada. Sabe quanto foi gasto nessas emendinhas individuais esse ano, nessa brincadeira bonita? 25,1 bilhões. Lembram lá, né, dos dados que eu falei para transição energética. Então, bora nós aqui de humanas, que hoje em dia eu já sou de humanas, né? Convenhamos. Vamos fazer um cálculo. 3,6 da transição energética, 3,6 bilhões da transição energética, se eu não me engano, é 14% do dinheiro esquisito que os 513 deputados e 81 senadores obrigam o governo a pagar para eles. E que a gente não sabe para onde vai esse dinheiro. 3,6 bilhões da transição energética é 0,9% do dinheiro que foi pro agronegócio. Gente, 0,9% do dinheiro dado pro agronegócio. O agronegócio que tá afogando o lobo-guará, o agronegócio que tá supostamente tacando fogo em Parque Nacional, entendeu? 0,9%. Vocês estão entendendo o tamanho do buraco?
Eu fico sem saber o que dizer, é difícil até de explicar. Como diz o professor Serginho, aliás, assistam Falha de Cobertura, a sensação é de quando você perde um ônibus. Você vê a coisa boa passando lá, você vê esse dinheirão todo e fala assim, nossa, é muita grana. E aí não, cara, a grana vai indo. E fica só aquela vozinha aqui no teu ouvido dizendo: Lula está falando do clima? Temos Marina Silva, taxonomia da sustentabilidade brasileira. Sabe? Parece que você tá aí sim numa dissonância cognitiva de que assim, você escuta o discurso e você fala, agora vai, vamos, dá um embalo, vamos lá, galera, vamos lá. Temos uma ministra de povos indígenas, simbora, vai dar tudo certo. E aí você vai olhar o orçamento que tá lá no portal da transparência e tal, e cara, não tem grana. Não tem grana. E sem grana, meu amigo, não vai fazer nada. Não dá pra gente dizer que isso não é de propósito. As emendas impositivas têm esse nome porque o governo não pode deixar de pagar. São impositivas. E são impositivas porque o legislativo tá com uma faca no pescoço do judiciário e do executivo e tá forçando esse dinheiro, certo? Mas, gente, são 81 senadores e 513 deputados. É bem menos do que tem de gente no Brasil, tá? Assim, era de se supor que a gente, como sociedade, teria condições de pressionar essa galera. Assim, né? Não sei, o que vocês acham? Acho que nós somos 207 milhões de brasileiros? 113. E essa galera sequestrou orçamento, sequestrou pauta, sequestrou tudo. E o ônibus vai indo embora e a gente fica assim correndo em desespero, mas o dinheiro tá lá. E aí, vamos fazer o quê? Então assim, eu não sei o que fazer, tô perguntando pra vocês. E aí, você, o que você acha que a gente vai fazer? Porque a Arthur Lira vai sair, mas vai entrar um que é pior, porque é isso que acontece, né? Sempre uma pior do que o anterior. Todos os prefeitos que se elegeram agora e se reelegeram, eles vão apoiar deputados estaduais e federais, como Lívia falou, que vão para o Congresso em 2026 e o Congresso vai ser mais reacionário. Mas o Congresso de hoje já é reacionário. E aí? A gente vai fazer o quê? Então assim, eu não tenho respostas. Eu tô aqui, pergunta aberta, pergunta de professora. Façam aí façam suas apostas. Eu, sinceramente, não sei mais. Não, é desesperador, pelo amor de Deus. Olhar pra isso e entender, é isso que você falou, o tamanho do buraco. Eu achei ótimo tudo que você trouxe, porque conectou muito com o que eu tava falando das eleições ali, porque com essa nova rodada eleitoral, significa que mais ainda desse dinheiro, desse pacotão, desse ônibus inteiro que você falou, será destinado para mãos das pessoas que são a extrema-direita e a direita do país. Ou seja, é muito mais investimento para o agro, é muito mais investimento em petróleo, é muito mais investimento nesses clusters de poderes que deviam estar diminuindo e que não tá, né? Existe toda uma resiliência do sistema de fazer com que o que está posto continue muito bem posto. A gente estuda dinâmicas de poder, a gente entende como é que isso acontece. É assim, são nas eleições da sua cidadezinha, são nas eleições das prefeituras que essa rampa de dinheiro vai se conectando com os altos poderes ali do Congresso e do Executivo e indo para as mãos das pessoas que vão devolver muito evento climático extremo para a gente, que vão devolver muito mais seca, que vão devolver muito mais agrotóxicos, que vão devolver... Gente, a gente tem que parar com esse ciclo de violência. O Brasil é violento demais. Violento. Demais. E uma coisa aqui, conectando com o que tu falaste antes. A gente, acreditando ou não da democracia liberal, deixa eu ver como é que eu quero dizer isso. Você tem, por exemplo, aquele Nicolas Ferreira. Pessoazinha... Nicolas... Ué, tu tem alguma palavra? Não, eu só lembrei. Não vai reclamar? Exato, eu só ri por conta disso, porque não podemos produzir nenhum tipo de linchamento digital aqui pra não tomar processo. Não tomar processo. Então, assim, esse moço, esse cidadão, essa pessoa viajou Brasil afora. Ele fez curso, amiga, dizendo: você quer se candidatar? Me dê um dinheiro aqui que eu te ensino como se candidatar e como ganhar a eleição. E funcionou. Teve um monte de prefeito que ele apoiou que ganhou a eleição. E mais importante, teve um monte de vereador que ele apoiou que ganhou a eleição. E ele é muito claro no que ele diz. O plano dele é colocar um monte de projetinho de extrema direita ao mesmo tempo em vários cantos, em várias cidades, Brasil afora. Vocês estão entendendo o que é isso? Momentos de muita angústia em todo o Brasil.
essa capacidade de articulação e de visão de longo prazo. Aí eu te pergunto, quem é a figura hoje? Vamos lá. Existe algum paralelo? Ai, gente, não quero ofender ninguém dizendo isso. Mas na esquerda, a gente tem algum paralelo a esse moço? Uma liderança jovem, antenada nas coisas e que tenha essa capacidade de mobilização? Eu acho que a gente não tem. É assustador o que tá acontecendo. E aí, tô acabando com... Foi mal. Lívia tá triste. Você olha a cara de Lívia Mari, ela tá assim, meu Deus do céu. Desculpa. Emotional damage! Vamos sair disso? Vamos sair disso e encaminhar para indicações para não perder a ternura, porque não podemos mesmo perder Não podemos. a ternura. Ai, gente, eu tenho uma indicação maravilhosa pra vocês hoje. Tô super feliz. Hoje eu quero indicar uma iniciativa que tem tudo a ver com o Dia Mundial da Alimentação, que, se você estiver no Brasil, a gente tá gravando dia 17 pra gente, dia 16 no Brasil, então eu vou fingir que você tá me ouvindo aqui dia 16. Hoje, dia 16 de outubro, é o Dia Mundial da Alimentação. E esse dia é comemorado hoje, porque foi a data de fundação da FAO, né, que é a agência da ONU para alimentação e tal. E a minha recomendação tem tudo a ver com essa comemoração, que é o Instituto Pressa, que foi fundado recentemente lá em Belo Horizonte. E aí eu quero dizer para vocês que uma das pessoas que fundou o Instituto é como se fosse o irmão mais velho que eu infelizmente só conheci quando eu tinha 28 anos, sabe? Essa é uma das minhas pessoas favoritas no mundo, então eu sei que é um projeto super sério, porque ele e a família dele estão envolvidos. E a ideia do Pressa é a seguinte: eles pensaram, o que a população mais rica de Belo Horizonte está querendo comer hoje em dia? Alimentos orgânicos. Porque quem é rico não quer comer veneno não, minha gente. Eles sabem que faz mal. Então eles pensaram, como é que a gente faz para levar esse alimento com alto poder nutritivo, orgânico, sem veneno, para famílias em situação de vulnerabilidade? E aí o que o Pressa está fazendo? Eles se articularam com pequenos produtores agroflorestais ali da região metropolitana de Belo Horizonte, ou seja, quem tá pensando em pegada de carbono, né? Uma pegada de carbono baixíssima, porque as coisas são produzidas lá. E eles, através de doações nossas, minhas, suas e de patrocinadores, eles compram essas cestas de produtos orgânicos da galera da agrofloresta e distribuem para famílias em situação de vulnerabilidade. O foco do Pressa são gestantes e crianças na primeira infância, até os 6 anos de idade. Por que isso? Porque quando a criança tá na creche ou a criança tá na escola, ela tem acesso, bem ou mal, a uma alimentação, né? Então, escola pública, por exemplo, você tem alimentação, inclusive uma parte dessa alimentação vem de produtores, de pequenos produtores, né? Tem tudo isso. Então, o Pressa foca nessa primeira infância, que são as crianças que estão em casa, muitas vezes estão com a mãe ou com uma avó, e que tenham uma alimentação que normalmente é muito pobre em nutrientes. E aí, toda semana, essas famílias recebem as cestas de produtos orgânicos, mas elas recebem também acompanhamento de nutricionistas, dentistas, assistentes sociais. Você tem, quem tem acesso a celular com rede móvel, que são a maioria das pessoas, você tem consultas online com o nutricionista, a pessoa te ensinando a fazer uma receita rápida para usar aquele alimento que vem da cesta, enfim. E aí você está criando uma rede de cuidado que dá um suporte que é crucial para o desenvolvimento dessas crianças. Então, se você puder doar, eu recomendo, eu já fiz minha doação, vá lá no site do Instituto Pressa, a gente vai deixar aqui no descritivo do episódio, se informe, dá para fazer doações únicas, mas também dá para você patrocinar uma família. Então, dá para você mandar um dinheiro todo mês ou durante alguns meses, onde você vai garantir que aquela determinada família, aquela gestante com crianças pequenas, ela vai ter uma alimentação que você quer ter na sua casa. É muito importante que a gente coloque isso. As famílias em situação de vulnerabilidade merecem ter o mesmo alimento sem veneno que a população mais rica com certeza está comprando. Nos bistrôs, né, nos supermercados chiques e tal. Então, eu tô muito, muito feliz de dar essa indicação para vocês e eu espero que o projeto começou recentemente, mas eu espero que cresça e que se espalhe para vários cantos do país. É isso, um trabalho que tem tudo para mudar a vida de muita gente. Que lindo esse projeto, hein? Lindo. Uau, maravilhoso. Tem muita coisa boa também acontecendo. Tem muita coisa boa acontecendo, tem muita gente massa nesse mundo, nossa senhora. Eu conheço várias. Indo muito no caminho que você está falando, eu vou só fazer uma recomendação que tem a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, com diversos dados importantes e um trabalho muito sério sendo desenvolvido. Então, quem quiser também vou deixar
nas inscrições, mas a minha indicação para não perder a ternura é um projeto que conecta o Brasil e a Suíça. Eu já queria ter falado desse projeto antes, mas de acordo com os assuntos, a gente foi falando de outras coisas, que chama Adalu Cult. É mais ou menos, eu vou explicar da minha cabeça, tá? Eu assisti a apresentação desse projeto numa conferência que eu fiz parte, que chama Conferência Brasil-Suíça, e a fundadora desse projeto apresentou, e eles são uma agência que faz conexão musical e cultural entre Brasil e Suíça, então vem vários artistas brasileiros, a última vez veio o João Bosco, enfim, tem tanto artistas consolidados como não consolidados. Eles têm uma lojinha que vendem coisas do Brasil também, só que tem toda uma conexão cultural da fundadora com o projeto, tá? É uma mulher que traz conexões culturais do Brasil para a Suíça e também trabalha com essas conexões junto com os brasileiros aqui, com acesso à cultura, etc, etc. Mas a maravilhosidade também do projeto é que a grande parte do que o projeto gera de dinheiro vai de volta para o Brasil para um projeto de agrofloresta e agroecologia maravilhoso que fica na Bahia. Então, eu vou deixar o Instagram do Adalu Cult para vocês entrarem no site deles e lerem e entenderem como é que funciona esse projeto, porque realmente é um projeto maravilhoso de conexão cultural, mas que tem uma consequência e uma vertente que vai para agroecologia e para agrofloresta no interior da Bahia. Maravilhoso, assim, vale muito a pena. Toda a construção de negócios ecológicos, a Adalu Cult tá super dentro de todos os fundamentos. Então é isso, nossas indicações. Nossa. Certo, mana? Adorei. Certíssimo. É bom que a gente sempre termina com um quentinho no coração, agora eu vou dormir tranquila, sabendo que tem coisa mais acontecendo. Enfim, espero que vocês aí do outro lado também se sintam assim, porque eu acho que a gente fica mais zen, né, Liv, Mayra? Super. Pois tá, minha gente. Obrigada por terem ouvido até aqui. Se você ouviu até aqui, vá lá interagir com a gente nas nossas redes sociais. @transições_ecológicas. E eu mudei o meu arroba do Instagram recentemente, porque tinha muita gente chegando no meu Instagram pessoal e não no meu Instagram daqui do podcast. Então, meu Instagram é @LeilaFigueiredoSilva. Vá lá conversar comigo, eu sou super legal. Também siga o Arquipélago Verde no Spotify, dê 5 estrelinhas, favorita a gente na Deezer, na Apple Podcast. Se inscreva no nosso canal do YouTube, comente lá também. Essas coisas todas que você já faz, vá lá fortalecer o nosso trabalho. E se você quiser contribuir para o nosso projeto, arquipelagoverde@gmail.com é o nosso Pix. É isso. Bora embora? Bora, beijo, mana. Até o próximo. Beijo, até o próximo.